Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar descendo essa concentração de lembrar, contextualizar e passar uma parcela desse complexo literário, onde a gente busca sobre o redimensionamento de relatos históricos, ah, aquilo que foi produzido em uma dada época, em um dado século, e fez uma frequência na relação que desencadeou todos os complexos que movimentaram a vida, principalmente a vida no país em que a gente vive. Hoje a gente vai falar de um momento histórico que é transpassado pelo título, recebe o título, né, de quinhentismo. Quinhentismo. Justamente porque quinhentismo, né, 500, vem de quinhentismo. Só que refere-se ao século XV, né? Século XV, quinhentismo, é um período, né, que marca a consideração das pessoas frente ao Brasil, né, as terras brasileiras, que naquele momento até então não se chamava Brasil. Então vamos aprofundar um pouco nas lógicas dessas referências, né, para depois entrar na cadência da gerência escolar, da gerência que arquitetua e a transmissibilidade a partir dos livros e dos diálogos e das referências que os alunos construíram na dinâmica de precisarem para entenderem esse complexo. Porque depois, dentro disso tudo, cabe a lógica pessoal, a personalidade lógica de cada um processar esse tipo de entendimento. Então vamos lá, vamos treinar um pouco dessa redimensionação desse produto. Né? Deixa eu ver aqui. Bastante. Hum, ixi, esse é um problema aqui. Hum, hum. Bom, voltou a funcionar aqui. Legal. Então, vamos para a parte lógica. Né? Bom, nós vamos falar do quinhentismo. Né? E aí, para a gente falar do quinhentismo, a gente precisa abrir a torneira, né? A torneira das raízes. Vamos abrir
a torneira das raízes lógicas que prenderam, né, esse tema para nossa versão de cobrar saberes, né? Porque nos cobram esse tipo de saber, né? Quinhentismo em algumas ocasiões. Então vamos abrir aqui, ó, essa torneira e vamos ver aqui, ó, as resoluções de parâmetros que o quinhentismo fez, né? Bom, eu vou pegar esse conteúdo lógico e vou referenciar essa unidade gráfica aqui, ó, que a gente chama de, na matéria, a gente chama de relógio. Mas na imaterialidade, isso é um instrumento de contar o tempo, né? Então vamos trabalhar um pouco aqui. Então, na representação gráfica, isso arca com um relógio. Mas na imaterialização orgânica, isso arca com o tempo. O tempo e seus objetivos. Mas nem sempre foi assim. Esses objetivos dentro de uma pessoa nem sempre foi assim institucionalizado, objetivacionado, redimensionado por parâmetros de amolações que foram feitas ao longo dos anos, né? Bom, existe 3 tipos de atividade e eu vou falar para vocês. A gente tem atividade orgânica, atividade de fontes não orgânicas e atividade das duas, o cruzamento delas, né? Que é uma proporção que a gente chama de produto de relação, né? Então o que acontece ao longo do tempo? Vamos pegar isso aqui como tempo, né? O tempo ele é proporcional para cada objetivo. Cada objetivo ele equivale a uma referência, um refinamento. E aí esse refinamento sobra para nós dados de controle que revela para nós necessidades, talvez até de construir soluções para economizar tempo. Mas a gente não tem tempo. Soluções para economizar tempo. Só que no fundo dessa garantia, né, de criar soluções para economizar o tempo, a gente acorda um dia, e descobre que não temos tempo, né? Nós não temos tempo. O nosso tempo vai com as outras, né? É igual a galinha vai com as outras, né? A onda vai com as outras. Então o nosso tempo vai com os outros.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa de olhar para os outros para referenciar o nosso tempo. A gente precisa de referência para acreditar no tempo. Referência para acreditar no tempo. E essa referência, né, é prima. É a matéria-prima. Né? Então a gente precisa da matéria-prima para acreditar na vida, para acreditar no tempo. Né? E aí essa representação gráfica, ela precisa da matéria para fazer a atividade cruzar proporções para desorganizar um organismo que desequaciona equilíbrio de processar essa imagem. Não é mesmo? E olha só que legal. Essa imagem se torna uma lâmina que desafina a gente pelo processamento que a gente dá e desanda dar a ela a partir de todas as escalas consensuais que o motor interno emprega a partir da engenharia, da engrenagem que ela condiciona a gente a, a partilhar a partir dessa referência, a partir desse acordo. Então, a gente dorme no tempo, porque quando a gente acorda, a gente descobre que o tempo não existe. Então a gente precisa de dormir no tempo. Então, o dormir no tempo a gente considera uma dominação. Então, para a gente dominação e dormir no tempo, a gente desangula a mina, né? A gente examina, olha só. Examina a parte de nós que precisa, que quer ter o relógio da hora para realizar a ação. A gente quer paralisar a razão. Para o relógio de hora realizar a ação. Então a gente quer para realizar a ação. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa dessas referências para o relógio, porque o relógio não existe tempo, né? A gente quer referências para parar, porque a gente sempre é dinâmico na vida. A vida é dinâmica. Então, quando a gente tem uma referência que desafirma que a gente está parado, a gente consegue um foco, uma resolução. E aí a referência, ela se chama título. Não sei se vocês sabiam que o título ela é uma referência para a gente ter foco sobre a para-realização que nos faz dominar essa lâmina, essa parte que condiciona nosso dinamismo parar em função de um título, né? E aí nos convergir desse título para a contextualização, para o objetivo que acerta, né? Que aceita, que acerta, que acerta o máximo possível, que tenta, que diz para realizar, se diz para realizar isso, focar, né? Então é isso. Então nessa questão a gente vai desmodar, modalizar e implantar sobre escritas ou processamentos de descontração de pulsos para realizar a sabedoria desse quinhentismo, né?
E aí vamos começar então agora, né? Percebe que quinhentismo refere-se ao ano de 1500, né? E 1500 é uma data bem especial para todos os brasileiros, porque nesse contexto de título, né, pegando esse link com o título que a gente fez, a gente começa a focar, né, o ser humano começa a focar para realizar objetivos nessa terra. Então, essa terra que não tinha objetivos passa a ter objetivos. Existe um casamento com essa terra pelos portugueses. Eles querem realizar algo aqui no Brasil. Talvez algo que ninguém realizou ainda, porque são terras novas, terras virgens, terras indígenas, né? Então, para dentro dessa organização, eles liderarem essa organização, eles se conhecem a atividade que é dentro do organismo e a atividade que é fora do organismo e a atividade que desproporciona organização, né? Que a gente chama de proporção. E a gente sabe que para organizar as coisas, tudo é bem devagar, né? E aí cria-se então, né, nesse Brasil essa tensão e sistematicamente Portugal e os outros países vão se introduzindo, vão buscando introdução nessas terras, né, se introduzirem. Bom, esse é um relógio que foi inventado em 1500 por Peter Helen, lá na Nuremberg. Tem aqui uma pala dele, né? O relógio de bolso. Por volta de 1500, Pedro Helen, na cidade de Nuremberg, desenvolveu o primeiro relógio de bolso, que ficou conhecido como Ovo de Nuremberg. Devido ao seu formato, foi construído basicamente de ferro com corda para 40 horas e um percussor de mola espiral. Era constituído por um indicador e por um complexo mecanismo para badalar. Foi sem dúvida em muitos países o acelerador para diversas invenções e melhorias, principalmente na Europa, engatilhando de maneira vertiginosa a indústria relojoeira. Então tá vendo como um dispositivo marcador não só marca uma época, mas faz um incentivo, né? Então a gente tem esse incentivo. Dispositivos incentivadores de invenções. E as invenções concorrem com as soluções, né? A gente sempre tem várias soluções para um problema, né? A gente tem um problema de organização. Aí eu falo para você, ou para todos que estão assistindo a organização. Pessoal, nós temos um problema aqui. Eu vou apresentá-lo para vocês, né? Então eu faço a apresentação do problema, né? Primeira ordenada. E aí, mediante isso, a gente conta quantos
foram apresentados? A quantos foram apresentados o problema? O problema, né? E aí, bom, dentro desse número, né? A quantos foram apresentados os problemas, a gente vai ter, né? X soluções. E aí, quando a gente para e avalia as X soluções, nós buscamos concordar entre nós, ou seja, eleger qual a melhor. Então não é assim que acontece na política, né? Qual é o melhor personagem político? Porque nenhum político, nenhum ser humano é um ser humano no seu equilíbrio de arcar com a sua onda na sociedade, ó. Tá vendo? Ele é só um elo que pode se encaixar na corrente, né? E ajudar a pedalar e ajudar a firmar, né? Essa corrente, a firmar a onda de cuidados. Só que todos nós cuidamos, né? Por menos ou por mais que pareça ou não pareça, nós cuidamos, né? Então esse é um personagem, não é um ser como você acredita ser, e nem você é um ser como acredita ser. Por quê? Eu não sei se a pandemia conseguiu ensinar para você que todos nós usamos máscara, né? Existe uma máscara para todos nós. Então, quando as pessoas laminam pato relógio da hora realização e vem a gente empregando o objetivo de acerto, né? A gente consegue ver aqui, ó, o retrato da máscara, né? Quem lembra daquelas dispositivo pequenininho assim, ó, chama câmera escura, que você coloca, existia um retrato bem pequenininho aqui, ó, e aí você colocava o olho aqui e conseguia enxergar ele bem ampliado, porque existia essa câmera escura aqui, ó, que fazia a conexão com seus olhos. Então a proporção era 100%, porque existe o fecho do olho aqui, ó, com o tato, que faça a pessoa pressionar, né, o objeto e ver. Como um microscópio mesmo, né? Então existem microscópios de face, né? E existem os motivos das engenharias e físicas dos vasos sanguíneos e tais, para discutir e trazer à tona o versículo da representação mascarada do herói, né? Do herói. Não sei se você sabe, mas heróis é igual a personagens. Heróis é um ser de máscara. Mas um ser não é só um. Porque existem vários seres para um, né? Então, um são vários, né? É só a gente ver as marcas e os trabalhadores por ela.
por ela fixar eleição. Vitória, né? Vitória. Vitória entre nós. Quer ver uma, né? Uma marca sabão, uma marca de sabão, uma marca de sapato, uma marca de... Sempre tem uma líder, né? Uma marca de cerveja, uma marca de televisão, uma marca de internet. É claro que isso está havendo uma certa distorção. Existe um aumento progressivo de heróis com a tecnologia. A tecnologia, ela está fabricando, tecnologia fabrica novos heróis. E aí, novos heróis nos faz crer em novos acertos de contas. O que são novos acertos de contas? São contrações mascaradas. São acertos de personagens que errarão por nós, que erram por nós. Beleza? Por quê? Errar é uma definição, é um conceito de sociabilidade, né? De sociologias. É sempre dentro de uma referência. A gente viu que a gente precisa de referência para acreditar no acerto, para acreditar no tempo, porque não existe acerto e nem erro na vida. Não existe. Morrer não é errado, matar não é errado, não existe erro. A gente precisa de referência, e a referência, ela às vezes é lei. Então leia aí com atenção para fazer a conexão com a referência e estar de bem com o objetivo de continuar vivo, de continuar se cuidando. De estar bem e se cuidando. Por quê? Porque aí você não atropela. Porque você não atropela. Você não atropela a ninguém assim, né? Você não atropela a si mesmo. A si mesmo. Nesse processo. Nesse processo de converter-se pela lei que nos socializa. Então larga a mão de serem cuzões capitalistas, meritocratas e abrem as versões de reforma para construírem um futuro melhor para todos nós, né? Um futuro que vai permitir, né, com os nossos poderes, não precisarem de personagens, heróis, né? Podemos ser heróis por nós, né? Só que a gente precisa de acreditar em uma construção conjunta, né? E foi isso que o quinhentismo acreditou, mas ele não conseguiu prosperar. É até por isso que ele ficou para a história, né? O quinhentismo acreditou nisso porque ele chega ao Brasil
e tenta realizar a construção de um mundo melhor. Então a gente tem reflexos disso, só que esses reflexos a gente vai vendo aos poucos aqui, ó. O quinhentismo representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. Agora a gente vai acordar com a consolidação que acolhe livros da educação básica. Literatura de informação. Então é assim que vê. Literatura, aturar as regras. Tá vendo? Literatura é uma ajuda para converter-se, para conversão, para aturar as leis. É isso, só que a gente diz encamadou-se leis. Literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. Relatos de viagem. Relatos de viagem com características informativas e descritivas. Informa e descreve. As terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde que a fauna, a flora e o povo. Então aqui, ó, terras novas. O que vamos fazer com terras novas? Né? O que nós vamos implantar nessas terras novas? O que precisamos, né, para poder melhorar? Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português e o nome do período refere-se à data de início 1500. Embora tudo ocorra no século XVI, né? A gente tem essa referência por conta da data do início. Né? Quinhentismo no Brasil. Vamos lá. No Brasil, como que estamos? Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivãos que acompanhavam os navios. Portugueses, né? Gueses vem de fregueses. Aqui, ó. Fregueses. Fregueses são pessoas que frequentemente voltam, né? Então, olha só, frequentemente voltam. Então, a gente tem, ó, quantas voltas fazem no tempo até que o freguês volte. Então isso aqui, ó, já é uma sistemática de mediação. Só que você acredita que o seu organismo ele faz isso automaticamente?
Por quê? Porque existe um circuito que equipara-se frente à vida, né? Ao passar dos dias. Só que o que acontece? Com a importância, né? Importância, importância, um pouquinho. Com a importância, isso ganhou instrumentação. Instrumentação não é informação. Instrumentação não é manual. Não é informação. Não é narração. Então a gente tem uma coisa informativa. E o importe, né, faz para nós, ó, uma consideração de espaço. Então, quando eu estou em porta de casa dos outros, eu estou no espaço dos outros, eu estou na loja dos outros. Então, isso tudo conseguiu conciliar uma sistemática para desinformar e buscar praticar esses conhecimentos, essas invenções no Brasil. Não é à toa que a gente tem um grande cara que inventou uma grande ferramenta para nós. A gente tem o cara da aviação, né? Santos, né? Santos Dumont. Mas não é o tema aqui agora. Assim, a literatura da informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI e no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Olha o que acontecia: grandes navegações. Imagina o espírito desses caras quando eles conseguem navegar e encontrar terras novas. Eles devem chegar e pensar assim: nossa, a gente pode tudo depois disso que a gente fez, né? Então, imagina só, depois de uma aventura em alto mar, cara, que se dane o rei, que se dane famílias, pai, mãe, sei lá, que se dane tudo. Eu vou conquistar o mundo, eu vou conquistar o Brasil. Esse é o espírito, né? Por que esse é o espírito? Olha, eu amo meu pai, minha mãe, eu amo, né, minha família, mas o caso não se discute nisso. O caso se discute que na necessidade de um espírito assim para se abastecer de coragem, porque o cérebro precisa dessa coragem para vencer, para navegar. Pô, olha só, cara, em uma época daquela, sem a segurança, satélite, tecnologia, celular, GPS, tudo que a gente tem e sabedoria hoje, imagina esses caras em alto mar e aí chegando num território desconhecido. Cara, e lembrando de um rei que é autoritário, que não deixa você tranquilo frente a, né? Frente à sua morada, né? Sempre tem uma coisa assim. Cara, a gente precisa de pensar nisso, porque senão a gente não consegue entrar no endereço que a história nos abre, né? Nos diz importar. Além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios. Então eu tenho devendo um vídeo de índios aqui pro canal. Catequizar os índios. Olha, índios, catequizar os índios
criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quentismo, a literatura catequese. Diferente dos índios, os europeus, os portugueses, o que eles são? Eles são dominadores. Os índios, eles são relacionadores. Enquanto os europeus, eles são dominadores. Então, existe uma diferença de relação aqui, ó, né? Uma diferença do Espírito Santo, né? O Espírito que acredita na sociabilidade. O Espírito Santo, ó, só se abrir realidade. Só se habilizar, só se abrir realidade. E o que abre a realidade? São pontos em comum. São quando a gente tem riscos que, cruzando, conseguem passar proporções, ó. Proporções de ângulos, ó. E aí encontram soluções. Então, catequizar foi uma solução que o europeu começou a buscar. E aí surge a literatura catequese, né? Literatura catequese, né? De colher, né? De trocar, de fazer comércio. É como se fosse um pai ensinando um filho. Literatura catequese. É como se um pai, como o pai ensina o filho. O pai tenta ensinar o filho bons modos antes da hora, né? É a pressa para ensinar o filho bons modos antes da hora, né? Para que ele se torne um bom competidor, para que ele chegue na frente. Vamos gozar aqui agora. Para que ele chegue na frente. Mas na frente de quê? Ao medo que a gente instalou, né? Chegue na frente. Em vez de a gente instalar uma amizade, a gente instalou um medo. Né? Em vez de a gente instalar a consideração da relação, a gente instalou a dominação. Então, a catequese para o índio foi isso, né? Foi um pai querendo que o filho chegue na frente. Na frente do quê? Uai, na frente do comando do pai. Pai comandante. E aí, conseguindo comandar o índio, o europeu pode falar assim: olha, Deus mandou você cortar essa madeira, corta essa madeira, né? Então Deus é um pai. E aí, quando alguém fala pelo pai, né? A gente tem um padre, alguém que fala pelo pai, ele consegue mandar o índio trair a si mesmo e ao seu lado de relacionador e se tornar dominador da natureza para atacar a natureza em função de entregar a natureza para o europeu. Não é uma coisa bem valiosa a informação, bem lapidosa? Então trocou a informação, a lapidação, por morte do seu interior. Morte do seu Espírito Santo relacionador e vida do seu Espírito Santo dominador. A ressurreição de Cristo será isto. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães, Gândavo, Padre Manuel de Nóbrega e Padre José de Anchieta. Todos personagens. Lembrem-se, todos são personagens.
Principalmente quando mortos, né? A gente deleta a vida e carrega a personalidade. Vamos escrever aqui, ó. Pero Vaz, Pero Magalhães, Padre Manuel e Padre José. Características do quentismo: crônicas de viagem, então pequenas histórias, crônicas de viagem. Crônicas são pequenos textos com relatos pessoais, com relatos psicológicos. Textos descritivos e informativo, né? Textos descritivos e informativos. Nada mais informativo do que a própria natureza, né? Conquista material e espiritual. Conquista de material e espiritual. O espírito, imagina que você tem o espírito europeu, o dominador e o relacionador. Quando você cruza os dois, a gente vai ter uma porcentagem para fazer uma máscara de conter relação, de conter proporção acerta de objetivo. Com o passar das horas, né? Então, olha só, como que encaixou bem, né? Com o passar das horas, dos pulsos que nos fazem abrir essa hora de realizar a ação, objetivo de acerto. Bacana demais como as coisas vêm se encaixando, né? Linguagem simples. Imagina como que por que é simples? Porque o índio é considerado um neném. É considerado alguém que já se sabe que futuramente o índio, né, ao se tornar um europeu, ele vai ter as mesmas cognições, as mesmas predileções. Essa é que é a verdade, né? E aí, se o europeu ele é desavisado que o filho, né, vai trair, vai haver a traição do filho, o índio também vai. Então, a linguagem simples é como se fosse isso, né? É como se você tentasse transmitir informações para uma criança que você quer que ela obedeça a você. Utilização de adjetivos e que ela não sabe ler nem escrever. O que é isso? Utilização de adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos é sinais. Sinais são adjetivos. Sabe por quê? Quando a gente faz isso daqui, ó, beleza, né? Esse beleza aqui, ó, é adjetivo, né? Quando a gente faz esse aqui, ó. Então é um sinal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que minha câmera tá com defeito.
segunda vez que ela dá defeito. Vou me apertar aqui agora, não, porque a gente tá no meio da gravação, né? Brick de novo. Ai. Bom, já tá terminando. Autores e obras do quinhentismo. Autores e obras. Como a gente tem bastante anos nessa dimensão de época, então, obviamente, a gente vai ter recursos históricos. Muitas viagens e jesuítas contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico suas impressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quinhentista possuem forte pessoalidade, ou seja, as impressões de cada autor. A obra desse período que mais se destaca é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, carta de Pero Vaz de Caminha. Escrivão Mor, esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha, escritor e vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. O que é um vereador? O vereador, ele busca sentir a dor para encontrar a solução, né? Fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, datada de 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre descobertas das novas terras. Expectativas. José de Anchieta. José de Anchieta foi historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os indígenas, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Suas principais obras de arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Poema A Virgem. Vamos ver aqui, ó. A Virgem de de José de Anchieta. Minha alma, porque tu te abandonas ao profundo sono? Porque no pesado sono tão fundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe, toda em pranto? Que a morte tão cruel do filho chora tanto? Víscera cui... Ah, não, esse aqui é...
e cujas estranhas sofre e se consome de dor, ao ver ali presente as chagas que ele padece. Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentando aos teus olhos cheios de sangue. Olha como está prostrado diante da face do Pai, todo o suor de sangue do seu corpo se esvai. Olha, a multidão se comporta como se ele ladrão fosse. Pisam-no e amarram as mãos presas no pescoço. Olha diante de Anás como um cruel soldado, e esbofeteia forte com punho bem cerrado. Vê como diante Caifás em humildes meneios, aguente 1000 opróbrios, socos e escarros fez. Então é como se uma mãe tivesse carregando um neném aos prantos, né? Depois de sofrer algum choque. Né? A gente tem vários choques que neném sofrem. Não afasta o rosto ao que bate e do perverso, que arranca tua barba com golpes violentos. Olha com que chicote o carrasco sombrio dilacera do Senhor a meiga carne, o frio. Olha como lhe rasgou a sagrada cabeça os espinhos, e o sangue corre pela face pura e bela. Pois não vês que o seu corpo, grosseiramente ferido, mal susterá ao ombro o desumano peso. Vê como os carrascos pregaram no lenho as inocentes mãos atravessadas por cravos. Olha como na cruz algoz cruel prega. Os inocentes pés o cravo atravessa. Eis o Senhor grosseiramente dilacerado, pendurado e no tronco, pagando com teu divino sangue o antigo crime. Vê, aqui ó, o antigo crime, porque a gente tem a investigação da consideração já consentida pela o nascimento que torna maduro, né? É a oferta. É a árvore que se pena para crescer e depois de crescida lhe colhem tudo, né? Vê quão grande e funesta ferida transpassa o peito aberto, donde corre mistura de sangue e água. É. A árvore ela não ri da gente tirando as frutas. Ela sofre. Porém tem tem a consideração, né, desse sofrimento. Pero de Magalhães Gândavo foi gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e a dimensão das terras brasileiras em seu livro História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. História da Província de Santa Cruz. Ó, legal. Vamos escrever isso aqui que é uma importância. José de Anchieta, a Virgem. A Virgem que não é virgem, né? A Virgem. Filho, né? E qual que é o nome do cara? Manuel, não, Pero de Magalhães. Qual que é o nome do negócio? Província de Santa Cruz.
História da província de Santa Cruz. Cara, Santa Cruz é muita coisa. Porque a cruz, ela representa um indivíduo, né? Quando a gente faz isso aqui, não é só Jesus, são todos os nós. São todos os nós, são todas as correntes, são todas as relações possíveis que a gente consegue fazer, ó, a partir dos acordos de porcentagem. Então, quando a gente pega um pedaço desse ser humano e se liga a outro, a gente faz a corrente de acordos. E essa corrente de acordos a gente chama de sociolog, proporção a girar, né? Então a gente precisa de girar. E aí a gente tem o giro o giro horário e o giro anti-horário, né? Depende da referência, depende da onde que estão armado a convencimento, a conversão. E aí a gente tem as pás de armar, né? Para cima e para baixo, para Deus ou pro menos Deus, né? Do caso da referência, né? Bom, e o Manuel da Nóbrega? Manuel da Nóbrega. Da Nóbrega. Calma, Manuel da Nóbrega, né? Da Nóbrega, o manual. Por que o manual da Nóbrega? Porque o manual é um equilíbrio em plano, né? Equilíbrio em plano. Quando falta o equilíbrio, a gente dana brigar com o plano. Dana brigar com o plano. Padre Manuel Dano Abrigar foi um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica da América Armada de Tomé de Souza. Participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. O trabalho do padre Manuel da Nóbrega no Brasil foi de catequizar os índios. Lembrando que Manuel da Nóbrega é um personagem, né? Que pode ser vestido por cada um de nós, a partir das correntes e das máscaras, né? Das paradas, né? Daquelas considerações paradas que a gente falou. Que a gente faz o título para fazer uma sinalização e poder acreditar que parou por título. Suas obras que merecem destaque são Informação da Terra do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentio e Tratado contra a Antropofagia. Gentio conversão do gentio é a conversão do índio, né? A catequização. E Tratado da Antropofagia. O que é antropofagia? Antropofagia é o ato de comer a carne de outro ser humano e pode estar associado a rituais religiosos ou mágicos. Já dizia que o índio comia, né? Alguns índios. Bom, eu acho que esse vídeo aqui deu, né? Em algum momento
A gente pode buscar até crescer mais. É, alguns conhecimentos para esse lado a partir do momento que a gente desacolheu um bocado de intenção de criar domínio de atenção para esse lado da concessão histórica que nos trouxe esse conselho, essa repartição de um texto, né, de uma matéria, para que a gente possa materializar a nossa artifício de conseguir consciência de responder sobre questionamentos do passado e continuar presente sem dor, sem dúvida, sem patologia de dano sobre a presente presença da gente no presente, né? Então a gente consegue levar o passado adiante e ser futuramente benquisto por esse dado de se conter no presente, né? Com todas essas leis, com todos esses artifícios e personagens para nos possibilitar, né? A gente vai ficando por aqui, aí se vê no próximo vídeo. Um abraço para todos, fui!